tantos escândalos de compra e venda de projetos de lei, emendas, isenções, subsídios, com interesses de empresas em jogo, aparece com frequência alguém fazendo intermediação, fazendo pressão, procurando prestar favores, procurando seduzir. E chamamos isso de lobby. Nos Estados Unidos, é uma atividade legal e legítima. No Brasil, às vezes mal usada, é vista com desconfiança por parte da população. Agora, o presidente da Câmara anuncia que pretende pôr em votação o projeto que regulamenta a atividade de lobby. Será que isso ajudaria a combater e evitar relações espúrias e a corrupção? Bom, para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Antônio Rodrigo Machado, que é presidente da Comissão de Legislação de Anticorrupção e Compliance da OAB. Convidamos o Guilherme Cunha Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Relações Governamentais, e o advogado que já foi diretor de Relações Institucionais do Ministério das Cidades, Paulo Rochel, e hoje advoga na relação de investidores com a legislação brasileira. Bom, eu queria começar falando sobre o projeto ou os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Qual seria o melhor projeto? Hoje nós temos diversos projetos, tanto no âmbito do Poder Executivo, sendo gestados, como no âmbito do Poder Legislativo já em tramitação. O projeto de destaque hoje é o projeto do deputado federal Carlos Zaratini, com o seu substitutivo a partir da deputada Cristiane Brasil. Esse é o projeto que hoje os deputados estão em discussão, que há, digamos assim, um maior aspecto em termos de acordo qual é a entre as bancadas. Desse projeto? Primeiro que assim, a questão da regulamentação do lobby, Alexandre, ela perpassa por uma desmistificação dessa visão negativa da atividade. O lobby é a representação democrática de interesses perante uma autoridade decisória. Autoridade, no sentido comum, científico, acadêmico, o lobby está mais ligado ao poder público. Mas você existe o lobby nas atividades privadas, seja a imprensa em relação a defender um jogador na seleção brasileira, por exemplo, é uma atividade de defesa desses interesses. No aspecto público, o lobby significa a participação de setores da sociedade, ou até mesmo indivíduos ou pessoas jurídicas, perante o poder público com o objetivo de conquistar, de conseguir a implementação do seu interesse. Guilherme, como é que você vê aí o conjunto de projetos? Fora esse projeto que foi abordado, 1202, nós temos outras iniciativas também no Congresso Nacional, como o PLS 366 de 2015, o PRC, que é um projeto de resolução da deputada Cristiane Brasil, tramitando na Câmara dos Deputados. Esse foi mencionado pelo... É outro, na verdade, que vai tratar do assunto somente perante a Câmara dos Deputados. É um projeto de resolução, 176 de 2016. E uma PEC, a PEC 47, que está no Senado Federal, apresentado por 37 senadores. Doutor Paulo, quando o senhor me falou que advoga sobre investimento, é fácil de investir no Brasil? Então, nós temos sido procurados por clientes das duas naturezas, né? E, infelizmente, por conta do conturbado do nosso cenário, os clientes nacionais nos procuram a investigar ou prospectar oportunidades fora do Brasil. E aqueles que já têm investimentos no Brasil e grandes corporações, porque o Brasil ainda tem um potencial para investimentos na área de infraestrutura muito grande, há muito para se fazer no país, eles também nos procuram para que, juntamente com as análises jurídicas, a celebração dos contratos e a análise financeira, a estruturação financeira desses investimentos, nós possamos dar um olhar ao cenário político. Nós fomos a uma faculdade de Direito e ouvimos um estudante sobre esse assunto e também uma professora. Vamos ouvir as indagações. A atividade do lobista não é fazer corrupção, não é fazer tráfico de influência, pelo contrário, né? Então a regulamentação ela é importante para trazer conscientização da distinção entre as práticas e da necessidade da gente ter mais presença, inclusive, da atividade do lobista no sistema. Seria importante se o lobby conseguisse alcançar todas as classes que nós temos no Brasil, mas como nós sabemos que hoje isso é inviável pela
pelo grupo de políticos que nós temos dentro do Congresso, eu acho que isso seria injusto e seria desnecessário, porque isso não acabaria com a corrupção. Acho que aumentaria, porque sempre os mais poderosos, os mais ricos estariam lá. Pois é, vamos responder aí as indagações. Eu acho que trazer a regulamentação acaba afastando um pouco a ausência de transparência. Quando uma atividade como o lobby ela é desenvolvida, ela precisa ser transparente, ela precisa ser explícita. Lobby não é carregar mala na calada da noite, aí, no escuro. Em hipótese alguma, muito pelo contrário. Como eu disse anteriormente, lobby é defender os interesses democráticos. Só existe lobby na democracia, porque somente na democracia os mais diversos setores podem ser ouvidos no processo de tomada de decisão. Então, quando você regulamenta, você pode identificar quem são os representantes daquelas empresas, quem são os representantes daquele determinado setor social. Legítimos e legais. Hoje, por exemplo, se um deputado federal ele está no seu gabinete e chega uma pessoa dizendo que representa um determinado setor, muitas vezes aquela pessoa não representa aquele setor e vem fazer um interesse escuso. Então, com a regulamentação, por exemplo, você vai poder identificar quem são esses profissionais, como eles agem, exigir uma regulamentação do próprio setor e proteger também as autoridades públicas, que vão ter essa identificação para saber com quem eles estão falando e quais são os interesses que aquela pessoa, aquele grupo representa. Guilherme, as preocupações que a gente ouviu aí na tela. A regulamentação é legítima, vai trazer transparência, Alexandre, e também a possibilidade, mesmo dos setores hoje, como o rapaz falou, que são menos favorecidos, eles já estão representados. Doutor Paulo. Então, nesse nosso cenário de tanta lei, às vezes a gente se pergunta, mais uma lei, será que vai resolver a questão? Mas aquela mania nossa, bota no papel numa lei e acha que resolveu. Exatamente. O deputado recebe a visita no seu gabinete, eu lembro do representante de laboratório que vai visitar o médico. Ele está credenciado para isso, é uma atividade. Né? Vamos ouvir agora, vamos ler as perguntas mandadas pelo Twitter. Vamos à primeira pergunta, é de Menino Jolie. Além dos Estados Unidos, quais outros países legalizaram o papel do lobista? Como funciona a fiscalização, a regulação do lobby junto aos políticos? Nós temos hoje... São uns 19 países por aí? São vários países. Eu fiz uma pesquisa, o México, a Inglaterra, a França, principalmente os Estados Unidos, porque nós observamos isso nos filmes americanos. E foi de onde surgiu o nome, lobby. Exato. As pessoas que ficavam lá no saguão, né? Fica no saguão, onde as autoridades que têm poder de decisão passavam e tinham que ouvir a voz daquelas pessoas que têm o interesse numa determinada matéria. Eu acho que a gente pode fazer um contraponto, na verdade, um paralelo à análise do lobby com outros espaços democráticos. As eleições é um momento de você ouvir os setores, o povo, o plebiscito, o referendo. Na hora que a população faz um projeto de iniciativa popular, por exemplo, é o momento que ela leva a sua opinião perante o poder público. Então, o lobby é a organização desses interesses, muitas vezes de forma profissional. E é isso que o projeto tende a regulamentar. Quem é o profissional hoje que pode ser contratado para fazer a defesa desses interesses? Qual é o profissional e quais são os termos dessa contratação? Como ele vai poder atuar? Então, por exemplo, marcar uma entrevista, marcar uma reunião com o ministro já vai saber que aquele profissional é de uma empresa X, contratado para fazer o lobby. Ou, ainda que não seja de uma empresa, mas representa um determinado setor. Ele se protege, né, com Aqui isso. no Brasil a gente conhece muita gente que é diretor ou tem um cargo qualquer na empresa de assuntos governamentais. Essa função, por exemplo, seria regulamentada, teria abrigo na lei. Exatamente. Relações institucionais e governamentais. Então, a lei vai prever o que ele pode, como ele deve funcionar. Hoje, existe algum crachá de lobista, alguma coisa assim, para entrar no Congresso, nas repartições públicas? Não existe esse tipo de controle e é inclusive uma proposta para que haja essa identificação, inclusive com um nivelamento técnico dos profissionais que venham a trabalhar nesse segmento para que possam fazer bem essa locução entre o privado e o público. Pois é, aí o que o país tem visto, né, que há sempre um intermediário, como a gente disse lá no início do programa, um mediador, um intermediário, mas no fundo é um lobista, é alguém que seduziu alguém no sentido político e financeiro, representando uma empresa. Como é que a gente vai se depurar desse tipo ilegal de exercício do lobby? Acho que o primeiro passo é a regulamentação.
Porque na regulamentação você vai poder identificar quais são os critérios, requisitos para que um profissional do lobby ou de relações governamentais ele possa exercer bem o seu papel. Porque digamos assim, essa penumbra que existe hoje do que de fato é o lobby ilícito, o que é o lobby ilícito, prejudica todo mundo. Hoje tem os chamados assessores parlamentares, né, que fazem também esse serviço, né? Fazem, são reconhecidos para tão... Representam sindicatos, instituições, associações de empresas, né? Exatamente, esses podem até ser credenciados junto à Câmara e o Senado. E eu acho que o nosso empresariado, nacional principalmente, já vem dando a sua contribuição. As confederações sediadas em Brasília, por exemplo, estão presentes, né? Não, e em que pese esses escândalos que nós temos assistido, o reflexo que isso teve no mercado é que hoje a regra é que se deve trabalhar corretamente. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo Twitter. Pergunta de Marlon Jorge Tesa. O problema é que no Brasil o lobby é feito com dinheiro, muito dinheiro, e não com apoio ou retirada dele ao político. Então, dinheiro versus ideias. Eu vou discordar. Eu acho que nós temos de tudo nesse mundo do lobby das representações democráticas. Você tem aquelas pessoas que de fato acreditam que uma determinada mudança num setor pode ser prejudicial ao grupo que ela representa. Então, trabalha no convencimento. Trabalha no convencimento. Nós temos grandes profissionais hoje em Brasília que atuam, seja perante o Poder Legislativo ou Poder Executivo, fazendo análise técnica, com notas técnicas, com fundamentos bem estruturados. Argumentando. Ao contrário daquilo que se imagina. Muitas pessoas têm um preconceito muito grande com a nossa cidade e acham que aqui tudo se resolve apenas na ilicitude. Não, está se encerrando. Porque o noticiário é o noticiário do que é ruim, o bom é normal. É o que chama mais atenção, mas está se encerrando o ciclo de representações de lobby em que o conhecimento pessoal e que o contato pessoal será apenas aquilo que vai definir. E está crescendo cada vez mais uma estrutura técnica com uma boa prestação de serviços de profissionais de relações governamentais em Brasília. As pessoas pensam também que é fazer festa, né, ter uma casa maravilhosa para receber políticos, né, e ensejar a troca de favores. Não tem mais isso, né, Alexandre? Das 5 principais instituições de ensino do Brasil tem MBA em relações governamentais. Uma pesquisa recente que a gente fez, 76% dos entrevistados têm curso superior, 43% uma especialização lato sensu. Eu diria para o Marlon, né, deixando a questão econômica, o dinheiro ilícito de lado, que é uma constante em todos os projetos, a possibilidade do grupo de interesse devidamente representado interagir com o processo legislativo. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo Twitter, pela rede social. É a pergunta de Robson Amorim Ferrei. O lobby existe independentemente de qualquer ação inibitória, está na raiz das relações humanas, o interesse, isto é, o interesse, isso é que move a economia do país. Vai depender. Parece que é uma definição bem correta, né? Bem correta. O interesse ele pode ser um interesse negativo ou um interesse positivo. Sim. O poder econômico, por exemplo, ele vai sempre se estabelecer através do lobby. Mas essa defesa de interesse, ela já começa lá na hora do financiamento de campanhas, na hora de apresentar aos deputados uma série de facilidades que o poder econômico pode trazer. Isso não significa necessariamente que pode ser um ato de corrupção. Então, diferenciar o interesse, como bem dito na pergunta, positivo do interesse negativo e afastar do lobby uma visão maniqueísta. O lobby é um instrumento democrático. Pode ser utilizado para o mal, pode ser utilizado para o bem. Inclusive pode dar mais representação ao país desse tamanhão, né? Perfeito. É impossível, Alexandre, qualquer pessoa saber tudo sobre tudo. Então é importante que a autoridade pública ela receba os insumos para saber o que a decisão dela vai impactar a sociedade. Mais fácil vir aqui um representante do que arrebanhar 20, 25 empresários de um mesmo setor para defender seus interesses, né? A testemunha do que você acabou de dizer, o nosso processo legislativo. Esse é o caso de uma lei importantíssima que está tramitando lá a atualização da CLT, Sim. da consolidação das leis trabalhistas. E você vai ter a representação. São os interesses vários. Você vai ter a representação de um pequeno sindicato e você vai ter a representação de uma grande federação de bancos, por exemplo. Então, a regulamentação ajuda, inclusive, nisso, na paridade de armas.
quando você diz que as duas partes poderão ser ouvidas de maneira profissional, você ajuda a fazer com que todos esses setores apresentem seus argumentos. Não vai ser considerado o peso econômico, por exemplo, não? Ainda que o peso econômico tenha um pouco mais de força em outro aspecto, mas na hora de ouvir os argumentos e os fundamentos, nós teremos uma maior igualdade nessa disputa. Estamos encerrando, por favor. Ficou muito claro que necessita se fazer algo, né, Alexandre? Então, a lei ela pode vir a trazer essa transparência que a gente deseja nessa relação entre o público e o privado, nesse diálogo que é fundamental entre o Estado e a sociedade. Eu diria que, aos que nos ouvem, que é uma esperança de que isso venha realmente a disciplinar melhor, fazer uma ponte mais adequada, mais às claras aí, que possa transitar sob a égide da moral, da ética e da legalidade. E eu devo dizer que se eu tivesse tido alguma dúvida no início do programa sobre a utilidade da regulamentação, as dúvidas já foram embora, porque foram muito claros sobre a necessidade de separar, inclusive, o chamado joio do trigo, né, e recuperar o nome da função, né, da atividade lobista. Muito obrigado aos senhores.